Tem uma reportagem sobre as curiosidades no cemitério do Alecrim. Tem também Enem no RNTV. 3.990 candidatos do estado só vão fazer a prova em dezembro, porque 5 escolas estão ocupadas por estudantes. Tempo que muita gente não queria esperar. Tem o quadro RNTV A Prova, que vai falar sobre como o tema Olimpíadas pode aparecer no exame. E aqui em Extremóis, o problema das dunas que invadem a RN 306 e até agora não foi resolvido. O RNTV Primeira Edição está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Boa tarde, o RNTV deste 2 de novembro já começa indo direto ao cemitério do Alecrim, o mais antigo do estado. Ítalo de Lucena, boa tarde para você. A gente pode perceber que a movimentação é grande por aí, né? Boa tarde. Emily, boa tarde para você, para Maxwell e para todo mundo que está em casa com a gente no RNTV. Pois é, movimentação grande que começou desde as 6 horas da manhã, quando os 8 cemitérios públicos aqui de Natal foram abertos para as visitações. Como a gente pode ver, o comércio também termina ganhando com essa movimentação grande, né? Muita gente que trabalha aqui está vendendo a flor, está vendendo também a vela. Eu vou começar aqui com a dona Edna. Dona Edna, vem para cá, por favor. Boa tarde para a senhora. Como é que está a venda da flor? Tá boa? Tá boa. Ontem foi mais fraco, mas hoje, graças a Deus, está bem melhor. E aí também a vela sendo vendida, mas não como ano passado, a senhora está dizendo? Está mais fraco que o ano passado. Mas a expectativa é que até o final do dia... Melhore, né? Melhore. A partir de quanto a flor aqui? A flor aqui está de 5 a 20. 5 a 20, né? E a vela está R$ 2,50, R$ 2,00, depende do freguês. Tá. Tem vela de 5. Mesmo preço do ano passado? Mesmo preço do ano passado. Tá bom, então obrigado, boas vendas para a senhora, boa sorte aí. Pois é, Emily, a movimentação aqui é grande, como eu falei, desde as 6 horas da manhã. Esse aqui é um dos cemitérios mais antigos aqui de Natal, com 160 anos. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações, mas a Juliane Barreto também está em outro local aqui de Natal. Ela está lá no cemitério de Igapó. Juliane, boa tarde. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde a todos. Eu estou no cemitério de Igapó, que é o maior cemitério público da Zona Norte de Natal. Por aqui, a movimentação neste momento, por volta do meio-dia, está mais tranquila do que foi pela manhã, porque as pessoas estão deixando para vir à tarde, deixar o sol esfriar um pouco, é horário de almoço também. A movimentação foi maior pela manhã, porque teve uma programação religiosa, começou com a missa às 7 horas, depois teve presença espírita e terminou amanhã com uma pregação evangélica. Mas à tarde tem mais programação religiosa aqui, às 5 horas da tarde tem missa, e quem fica aqui o dia todo são os comerciantes, dependente do sol, do horário, vendendo aí flores artificiais, velas, comida também, para quem vem fazer homenagens a parentes. Eu estou aqui com Dona Cleia, que chegou às 6 horas da manhã, é artesã, produz essas flores aqui e todo dia de finados aproveita para ganhar uma renda extra. É verdade. Todo finado estamos aqui. Como é que está a movimentação hoje da venda, Dona Cleia? A movimentação foi até boa de manhã, viu? Foi bom de manhã. Vamos esperar agora à tarde o movimento. Muita gente vindo homenagear os parentes aqui no cemitério público de Igapó, como Dona Cátia, que veio visitar os túmulos de uma tia e também de outros familiares. É um dia para relembrar muitos momentos bons vividos com os parentes, que as lembranças ficam, né, Dona Cátia? Fica, a saudade fica, mas é uma saudade que vai... a gente sabe que onde estiver está melhor do que a gente aqui, né, que está com Deus. A saudade é imensa, mas é uma saudade que dá para aguentar, porque a gente sabendo que ele está com Deus, tá no canto dele. Chegou o momento dele, Deus sabe o destino de cada um da gente, e a gente só tem que homenagear ele nesse dia e pronto. Obrigada, Dona Cátia. Bom dia para a senhora. Vai homenagear agora os parentes. E pela manhã eu conferi como foi a movimentação nos cemitérios públicos e privados aqui do estado. Homenagens que ajudam a aliviar a saudade. Hoje o dia é de quê? De saudade e lembranças. Uma das formas mais tradicionais de demonstrar o amor e a saudade de quem se foi é com as flores colocadas em cima do túmulo. Sempre
as pessoas entregam flores aos amigos, uma pessoa amada, não é? E ali está a minha filha mais nova, que eu muito amei. Na missa, neste cemitério privado em Parnamirim, as orações pediam conforto para o coração. Consolo era o que também passava esse grupo espírita, com mensagens entregues aos visitantes. A morte é só uma passagem. Eles estão em outro plano que nós não conseguimos visualizar, mas eles continuam vivendo. Nos 8 cemitérios públicos da capital, as homenagens também começaram bem cedo. A expectativa é de 5 a 10 mil visitantes até o final do dia. No cemitério do Bom Pastor, até faltava espaço para caminhar no meio da multidão. A movimentação é grande porque juntos os cemitérios Bom Pastor 1 e 2 têm cerca de 2.900 túmulos. Os familiares vêm dos diferentes municípios do estado. A obrigação da gente é essa, todo ano vir ao cemitério, que esteja cheio, que esteja seco, mas tem que vir. Mesmo no barulho, na grande movimentação de pessoas, ainda era possível ficar minutos em silêncio, para no meio das lembranças e orações, também refletir sobre o sentido da missão aqui na Terra. Não é só amar aí não, a gente tem que ajudar aquele próximo que necessita. Você passa por várias pessoas que estão necessitadas, às vezes a gente nem olha, passa a cabeça assim por cima e pronto. Chega naquele próximo que vive ali pedindo a esmola, se você puder ajudar, seja com o que for, Deus te dá um merecimento no céu. Lembrando que os cemitérios da capital, hoje, no dia de finados, funcionam até às 6 horas da tarde. Para quem não pôde vir durante o dia, fazer as homenagens aos parentes, poder vir já no final da tarde. E lembrando que aqui no cemitério de Igapó tem missa às 5 horas da tarde. Agora a gente vai direto para Mossoró, onde está o repórter Hugo Andrade. Boa tarde, Hugo. Todo mundo que está acompanhando o RNTV, eu estou ao vivo aqui num dos cemitérios que fica na zona urbana de Mossoró, no cemitério Novo Tempo. Por enquanto, a movimentação é tranquila nesse horário. Muita gente decidiu vir pela manhã, quando o sol estava mais frio, né? Não estava tão quente como está agora. E a movimentação foi muito intensa logo nesse início da manhã. Nós estivemos aqui no horário do Bom Dia RN e realmente muita gente estava chegando. Os portões aqui abriram antes das 6 horas e devem ficar abertos aí até as 5 horas da tarde. Durante todo o dia, haverá uma programação com missas, tanto no cemitério São Sebastião, que fica no centro de Mossoró, quanto aqui também no cemitério Novo Tempo. Aqui a próxima missa deve acontecer às 4 horas da tarde. Cerca de 60 ambulantes estão cadastrados para trabalharem em frente aos cemitérios, vendendo flores, coroas e também velas. A gente vai agora para ver a reportagem, né? Como é que foi a movimentação lá no outro cemitério. Vamos ver. Em frente ao cemitério São Sebastião, o mais antigo de Mossoró, a movimentação começou antes das 7 da manhã, quando o cemitério foi aberto. É uma homenagem aos nossos mortos, antes queridos, né, que já se foram, né, mas graças a Deus a gente pode vir visitá-los, não está mais com eles, mas não estamos materialmente, mas espiritualmente não. As ruas do entorno do cemitério foram interditadas para receber os visitantes. Do lado de fora, os ambulantes vendiam as flores, coroas e velas. Desde onde você está aqui, né? É, sim, desde ontem. Tá boa a procura, né? A gente tem arroz artificiais, naturais e graças a Deus está saindo bem. Dentro do cemitério, a dor da saudade representada em lágrimas e orações para aqueles que já se foram. Eu passo quase o dia aqui, só vou almoçar em casa. Aí quando dá 1 hora, 2 eu volto, fico aqui arranjando campo da sombra, por aqui, por acolá. Aqui em Mossoró, 2 de novembro, também é o dia de lembrar a invasão do bando de Lampião à cidade. Esse túmulo aqui é um dos mais visitados. É o túmulo do cangaceiro Jararaca, que participava do bando de Lampião e invadiu a cidade em 1927. Eu acho que ele foi uma pessoa que a gente tem que estar olhando também, né? Os visitantes acendem velas, deixam flores e até fazem pedidos ao cangaceiro. Já pedi muita coisa a ele me ajudou. Tinha uma vizinha lá em casa que me perturbava muito, eu pedi a ele. Jararaca, me ajude. De onde essa mulher veio, volte para o lugar dela, que eu não aguento mais ela me perturbar. Ela voltou para o mesmo cantinho que ela veio, ela voltou. A devoção e as curiosidades sobre Jararaca estão sendo estudadas por esse jornalista, que há 5 anos acompanha a movimentação das pessoas no túmulo do cangaceiro. Os cangaceiros ganharam, talvez porque o mito é mais forte do que o herói, mas eles ganharam um papel de muito mais destaque no imaginário popular.
Por isso que todos os anos há verdadeiras romarias ao túmulo de Araraca e ninguém sabe nem onde fica o túmulo de Rodolfo Fernandes, com raríssimas exceções. Rodolfo Fernandes era o prefeito de Mossoró na época da invasão do bando de Lampião e que ficou conhecido por liderar a resistência da cidade ao ataque dos cangaceiros. Já já a gente volta a falar sobre a movimentação nos cemitérios nesse dia de finados. Um preso do Centro de Detenção Provisória de Candelária foi encontrado morto. Isso foi hoje de madrugada. O CDP de Candelária fica na Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Plantão Sul. Paulo Dailson Borges Cirilo, de 30 anos, foi encontrado enforcado em uma cela, onde estavam mais 18 presos. A polícia não descarta a possibilidade dele ter sido assassinado, mas também não descarta a possibilidade de um suicídio. O caso está sendo investigado aí pela DHPP, que é a Divisão de Homicídios. E lembrando, gente, que com mais esse caso, já são 25 presos encontrados mortos dentro do sistema prisional. Isso só este ano. No ano passado inteiro foram 28. E olha, a entrevista do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Cláudio Santos, aqui no RNTV antes de ontem, na segunda-feira, ainda está dando o que falar. A Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte não concorda com a transferência dos 100 milhões de reais do Judiciário para o Executivo. Aqui no estúdio a gente conversa agora com o presidente da Amarne, Cleófas Carvalho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde. A gente já começa falando sobre essa transferência, né, que foi anunciada aqui no RNTV. A Amarne é contra essa transferência de recursos do Judiciário para o Executivo? Boa tarde, Emily, boa tarde, Maxwell. Boa tarde a todos que estão em casa. Não é só não ser contra ou ser a favor da transferência. Na verdade, no dia 31, na segunda-feira, todos do Judiciário e talvez até toda a população, foi surpreendida com o anúncio do presidente do tribunal que faria uma transferência de 100 milhões de reais dos cofres do Judiciário para o Executivo. Isso foi uma situação um tanto quanto constrangedora, porque sequer os membros da Corte e do Tribunal tinham conhecimento desse assunto. Foi uma esponte própria do presidente Cláudio Santos. Isso, além de gerar esse constrangimento, nos gera uma preocupação muito maior, porque passa à população de que o Judiciário tem muito dinheiro, tem dinheiro sobrando, quando na verdade... 500 milhões em caixa, segundo o próprio presidente falou aqui. O próprio presidente falou, e ontem mesmo eu conversei com o vice-presidente do tribunal, e a gente não tem esses extratos, esses números. Pouco se tem sobre transparência sobre esses números. Existem alguns valores guardados, efetivamente, economizados por anos a fio no Judiciário, mas esses valores reais não se tem exatamente a concretude. Mas passa a ideia de que nós temos dinheiro sobrando, quando na verdade não está sobrando, Emily. Na verdade, o que está havendo no Judiciário é uma falta de investimento na atividade fim da gente, na atividade de prestação do serviço jurisdicional. Se a gente observar... Agora, como é que falta dinheiro se o Tribunal de Justiça, presidente, aqui do Estado, teve o maior gasto ano passado aqui no Nordeste, foram 869 milhões de reais, e um dos piores desempenhos no serviço que é justamente esse serviço da Justiça. Emily, como é que a gente consegue entender essa falta de dinheiro se não é um orçamento pequeno? É fácil, a ideia não é só orçamento pequeno. A ideia é porque o nosso custo ele é gerado em cima de produtividade. Então nós somos o judiciário mais caro, não em números absolutos, lógico. Nós somos em números proporcionais de acordo com a nossa produtividade. Então na hora que eu foco, meu foco de gestão é a economia e não é a eficiência, que foi isso que aconteceu na nossa gestão, a nossa produtividade cai. Isso gera um crescimento do meu custo pessoal, do meu custo por processo. E isso, ao invés de trazer uma economia, traz a falsa impressão que está sobrando dinheiro e traz uma ideia de que não se está economizando, ou seja, estamos sendo mais caros porque estamos produzindo menos. É como se eu tivesse 100 reais para distribuir por 100 processos e a partir dali eu tivesse 100 reais para dividir por 70 processos, por 60 processos. O custo desse processo vai subir, tornando o Judiciário do Rio Grande do Norte um dos judiciários mais caros do Brasil. Ô presidente, daí o senhor defende então a não transferência desses 100 milhões. De que forma então o Judiciário poderia ajudar o governo do Estado a enfrentar esse momento de crise? Nós temos efetivamente um momento de crise, o Judiciário já tem ajudado o Poder Executivo, já foi feita uma transferência de 20 milhões para a construção de presídio, o Executivo está efetivamente
com pouco poder de manobra com o dinheiro, isso também não se está negando. Estamos num momento de crise, nós já estamos pagando, eventualmente cobrindo uma parte da folha para poder compensar os atrasos e as diminuições nos repasses constitucionais que o Estado tem feito ao Poder Judiciário, do ODS, os repasses normais. E isso é uma ajuda que o Judiciário pode dar. Agora, a melhor ajuda que o Judiciário pode dar é alavancando a nossa produtividade, porque isso gera um custo para o Rio Grande do Norte e gera um custo para o empresário, e isso atravanca a nossa economia. A gente não vai fomentar o crescimento do Rio Grande do Norte distribuindo mais dinheiro para o governo para distribuir com qualquer outro assunto desse ponto. O que se precisa é fomentar a economia, e o Judiciário quer ser partícipe disso. Agora, presidente, se existem 500 milhões de reais, me parece uma quantia bem razoável. De que forma esse valor, esse dinheiro, o senhor aplicaria se a gente levar em consideração que a gente está numa crise enquanto população, na segurança, na saúde, na educação, segurança e saúde, mais até do que a própria educação aqui no Estado? De que forma esse dinheiro poderia ajudar nessas áreas que estão mais críticas? Essas áreas são críticas e são serviços essenciais, Emily. Se a gente observar, saúde, educação e segurança são absolutamente essenciais a toda a população, inclusive aos magistrados. Não há dúvida do que a gente está conversando. Ocorre que, para isso, o Executivo já detém mais de 85% do orçamento para realizar saúde, educação, mesmo segurança. Mesmo assim, ainda se questiona esses valores repassados ao Judiciário, que é não só ao Judiciário, mas ao Legislativo também, ao próprio Ministério Público, que são normalmente salários mais altos, não dos servidores de uma forma geral, mas de juízes, desembargadores, promotores. E os servidores de uma forma geral. Isso é questionado pelos benefícios, né? Porque não param no salário, né? Os benefícios são muito poucos, são só aqueles previstos em lei. E nossa prestação de serviço é eminentemente com pessoas. Nós não temos construções de presídios, nós não temos compra de viatura para segurança, nós não bancamos hospitais. Para isso, nós precisamos de um pessoal qualificado para trabalhar com o processo. Nós não compramos o processo é apresentado ao Judiciário e nós temos que trabalhar com ele, com mentes, com pessoas pensando o processo e não somente transportando o processo de um lado para o outro. Presidente, diante dessa situação, o que é que a Marne vai fazer? Vocês vão entrar com alguma ação para, de repente, vetar essa transferência do Tribunal de Justiça? Imediatamente, Maxwell, nós confiamos que o Tribunal de Justiça terá o bom senso de manter os investimentos do Judiciário no Judiciário e até alavanque esse crescimento. Nós temos uma comarca em Lages, por exemplo, poderia citar, que teve um incêndio há poucos anos atrás e há mais de 2 anos, há mais de 3 anos, essa comarca vive num prédio alugado, trabalha num prédio alugado, funciona, sem qualquer condição de trabalhar. E isso é falta de investimento. Nós temos, se entrar nos banheiros hoje dos fóruns de Natal e até do Tribunal de Justiça, nós não temos papel toalha para enxugar a mão. Então nós estamos precisando de uma qualidade na prestação do serviço, mas direcionada pensando no pessoal que trabalha nisso, para poder esse serviço ser alavancado. Por isso, nós nos posicionamos para o investimento ser no próprio Judiciário. Ok, presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no RNTV. A Marne agradece e está à disposição. Boa tarde. Boa tarde. No próximo bloco, o nosso destaque é o Enem. 3.990 candidatos não vão fazer a prova do Enem no próximo fim de semana, porque os locais de prova estão ocupados por estudantes. E tem as dicas do quadro RNTV à Prova, que hoje vai falar sobre como o tema Olimpíadas pode aparecer no exame. Agora são 12 horas e 18 minutos. O RNTV volta já já.